show that strain comes right on down through human beings today. If it didn't, it'd be vice versa. Quando Adão olhou para ela, isto apenas, ora, isso serve para mostrar aquela tendência que vem diretamente através dos seres humanos hoje. Se não fosse isso, seria vice-versa. So, Adam taken Eve as his wife, and then when sin came in, então Adão tomou Eva como sua esposa. E então, quando o pecado entrou, and I have my idea of what that was. I don't express it in the church. Let's just have a little class of some sort of what the sin was in the beginning. But anyhow, when it did, it separated them from fellowship with God. eu tenho minha ideia do que aquilo foi. Eu não expresso isto na igreja, a não ser que estivesse tendo algum tipo de ensino do que o pecado foi no princípio. Mas, seja como for, quando entrou, ele o separou do companheirismo com Deus. Capítulo 14, versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Senhor Deus, pedimos a Tua orientação para aquilo que tem que ser falado, para que não seja apenas mortais ouvindo mortal, mas que possamos receber a palavra imortal, para que todos nós reconheçamos a palavra que é pregada, não o homem em si que a prega, mas a palavra que é pregada é Deus. Tomarmos esta palavra e crermos nela, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O anjo à direita. Bom, quando se fala deste anjo, você deve saber que é o anjo do profeta, o anjo à direita. Este era o anjo que representava o ministério do profeta, e era este anjo quem tinha o sétimo selo. Sétimo selo, 152. Então, já aprendemos, já lemos sobre isso, aprendemos
repetimos para ajudar. Aquele anjo voou, entrou no irmão Branham. Ele veio da direita à direita e entrou no profeta. Alguém diz, mas tem mensagem para isso? Tem pessoas que pensam que é invenção nossa, né? Mas aquele anjo, o sétimo selo 152, irmão Branham já disse, que era aquele anjo à direita que tinha o sétimo selo. Lá não está escrito assim, à direita. Eu estou falando da direita porque ele diz aqui, na mensagem que vou ler. Era ele quem tinha o sétimo selo. Se aquele anjo tivesse voado para o Papa tinha o sétimo selo. Se aquele anjo tivesse voado para William Soto tinha o sétimo selo. Se aquele anjo tivesse voado para qualquer grande pregador, Billy Graham, Oral Roberts, eles teriam o sétimo selo. Mas aquele anjo à direita voou para William Branham, sétimo selo 201. Então, quem é que tinha o sétimo selo? Era o sétimo mensageiro. Então, isso daí é tão nítido para nós, tão claro. E vendo que ele é o mensageiro do entardecer. E se houve o mensageiro do amanhecer, que foi Cristo, teve o mensageiro do entardecer, que foi William Branham. E Jesus Cristo é o mesmo, por isso ele é tanto no leste como ele o é no oeste. Amém? A festa das trombetas, 199. Final do parágrafo. O que foi isso? A Bíblia diz que haverá um dia que não será nem dia nem noite. E toda a Escritura, Jesus disse, deve ser cumprida. É isto correto? Digo amém. O profeta disse que chegará o dia que não poderá ser chamado dia ou noite. Agora é bom destacar isto para podermos comentar um pouco. Quando foi esse dia? O profeta Zacarias disse, haverá um dia que não será chamado dia ou noite. Então, quando será esse dia? Esse dia foi o dia de Lutero e de Wesley. É um dia que não é chamado nem dia, nem noite. Se ficasse somente nisso, então você não tinha nem luz e nem trevas. Nem dia, nem noite. É um dia, ele diz que não poderá ser chamado dia ou noite. É aquela coisa vislumbrada. Mas que no entardecer haveria luz. Isto é depois de Lutero, depois de Wesley, depois de Pentecostais. Então haveria luz. Isto seria um profeta nascendo na América. Está registrado na mensagem O Profeta do século XX. Que esse versículo foi cumprido quando nasceu William Branham na América do Norte. O que foi isto? Ele diz, o que foi isto? No entardecer haverá luz. O que foi isto? O mesmo sol que brilha no leste, entre os judeus, no oriente, leste, é o mesmo sol que brilha no oeste, com o irmão Branham nos Estados Unidos. Certo? Se posicionar as coisas certinho, você sabe até que hora você está vivendo. Quando você posiciona esses acontecimentos das Escrituras, nem dia nem noite.
O povo não tinha toda a verdade, mas também não era tudo trevas. Cada um tinha parte da verdade, mas sempre havia as trevas ali por perto, que eram os dogmas que estavam tomando conta da vida do povo. Mas Deus mandou Lutero, trouxe uma luz. Logo, Lutero morreu, a treva entrou, nem dia nem noite. Aí Deus levanta Wesley, trouxe uma luz da santificação. Wesley morre, nem dia nem noite, outra vez. Aí Deus levanta os pentecostais, trazendo a restauração dos dons espirituais. E eles cumpriram Apocalipse 3, 14 em diante. Os pentecostais. Não é quente, nem frio. Nem dia, nem noite. Da mesma forma foi cumprido ali também com os pentecostais. Ali termina, nem dia, nem noite. É um dia que você não pode ser chamado nem de dia, nem de noite. Porque teve partes da verdade naqueles dias. Fora o tempo da reforma, não da restauração. Tempo da restauração foi depois dos irmãos pentecostais. Elias veio e restaurou todas as coisas. Mateus 17, verso 11. Estou falando do presente porque Elias virá e restaurará, e já passou. Então eu já estou trazendo para o presente. Elias já veio e já restaurou, certo? Aquilo ficou no passado. Amém? Então, se eu posso falar isso, vou falar da forma que já cumpriu. Não adianta nós queremos colocar isso como se fosse para frente, sendo que já está lá atrás. Agora, o que é isto? Entardecer haverá luz. O que foi isto? Pergunta o irmão Brana. O mesmo sol que brilha no leste é o mesmo sol que brilha no oeste. Então, e agora é sol, agora é luz. Mas esses dias anteriores ao irmão Brana não era nem dia nem noite. Mas no entardecer haverá luz, aí é o sol, haverá luz, agora tem luz. Nesse entardecer nasceu um profeta, certo? No início do século 20 nasceu o profeta, e ali estava a luz, a mesma luz que nasceu em Belém da Judéia. Foi prometido que esta luz estaria brilhando no oeste. Então ele nasceu no leste, ele nasceu no oeste. Ele nasceu no leste e chamou Jesus. Ele nasceu no oeste e chamou Brana. No oeste, ele não chamou Jesus. É bom frisar isso. No oeste não nasceu Jesus. No oeste nasceu Brana. No leste não nasceu Brana. Nasceu Jesus. Certo? Vamos colocar as coisas no lugar. Lá no leste era Jesus. E é o mesmo sol do leste, é o sol do oeste. Assim diz o Senhor. William Marion Branham, profeta de Deus. Isso aqui tem muitas mensagens, mas eu vou tomar só essa daqui porque não adianta muito, porque o nosso tempo é curto. E é bom dar uma mensagem que você sai daqui com vontade de escutar mais. Quer comer mais. Não é bom chegar na mesa e comer até tomar sonrisal. Não é bom. É bom comer e ficar um cantinho ainda para sobremesa. Certo? Sempre é bom. Mas quando você já sai da mesa, já sai no último, não está bom. E a igreja também é assim. Não é bom você sair da igreja se sentindo mal. Comi demais, estou passando mal. Escutei demais a mensagem. Que nunca escuta demais para passar mal. Mas tem hora que a pessoa pensa que comeu tanto e que ela não cabe mais nada. E ainda tem um pouquinho ainda. Certo? Ainda tem mais. Amanhã tem mais, se Deus quiser, depois tem mais. Sempre tem um lugarzinho. Mas o momento que você ouve, é bom você ouvir e guardar, deixar esta palavra entrar e saber. A luz do entardecer não é aquela mesma luz chamado
Jesus. Jesus, luz do leste. Brana, luz do oeste. Amém? Isto é, vamos fazer claro, porque as pessoas deveriam ter estas aplicações da própria mensagem de Mombrana para eles poderem saber que Deus chamou Jesus no leste, Deus chamou Brana no oeste. Adianta eles falar, eles dizem que Brana foi Deus. Eu digo não. A mensagem de Mombrana está cheia disso aí. Está cheia de parágrafos, certo? Se eu te der 3 mensagens, quem é este Melquisedeque? Já vai ser muito bom. O desvelar de Deus. Olha aqui, a festa das trombetas. Se você não encontrar isso, desse jeito, cheio. Sabe que é mensagens recheadas. Tem tudo isso daí. Ao ponto do irmão Brana saber da mente das pessoas, diz, você diz que era um anjo que esteve com Abraão. Diz, não, foi Deus mesmo. Billy Graham nós já sabemos que não foi Deus mesmo. Oral Roberts não foi Deus mesmo, mas Brana foi. Então agora, é o homem? Não, é o Deus que está no homem. É Deus que está no homem. O homem sempre diz, Jesus falou, o filho não pode fazer nada a menos que ver o pai fazer. Aí o filho faz igualmente. Brana diz, eu não posso fazer nada, eu estou aqui esperando a presença dele. Daqui a pouco, agora eu tomo cada um de vocês para a glória de Deus. Eu me esqueço esse pedacinho aí. Agora eu tomo cada um de vocês sob o meu domínio para a glória de Deus. Aí acabou, filho. Até ali, ele ficava falando, conversando com o povo, até sentir Deus entrar em cena. A hora que Deus entrava em cena, acabou. Ele tomava tudo sob o domínio dele, porque Deus estava em carne. É isso que você tem que ver. E ali Deus chamou Brana. E alguém fica, um novo nome é lá no céu. Não, se fosse no céu não podia estar escrito, do jeito que está escrito nas eras da igreja, que Deus sabia muito bem que as eras da igreja está dentro do tempo, está escrito dentro do tempo, que quando termina as eras da igreja, você entra na eternidade, que é a revelação, é a manifestação de Deus como Filho do homem, onde Deus outra vez na terra. A hora que termina as eras, aí vem Deus outra vez na terra, Deus numa carne, e é por isso que ele tem um nome. Entende? Bom, nós já aprendemos isso, mas não é nada demais repetir. A gente tem que repetir essas coisas, porque o povo escuta, tem uns que não escuta e não aprende nada, mas tem uns que ouvem os CDs e eles têm facilidade para captar as coisas, saber o que Deus fez. Até ele não podia ser, hoje, Deus não podia ser um judeu, mas lá atrás Deus manifestou como um judeu. Ele não era, ele era Deus. Jesus Cristo, nós aprendemos com a irmã Brana, que não era judeu nem gentil, era Deus, porque ele veio para salvar todo mundo. E como os judeus não quiseram, entrou algum samaritano, aí ele diz, bom, então é para salvar o resto agora. A gente. Aí ele passou para os gentios. Ele vem nos salvar dentro deste espaço de tempo. Amém? É bom a gente aprender isso. O novo nome está escrito em Apocalipse 2:17 e 3:12. Ali está claro. É dentro das eras da igreja. E que nós estaríamos aqui no tempo do 7º anjo, que ele tem a comissão de revelar 7 trovões. Onde está o novo nome? Dentro dos 7 trovões. Primeiro selo, 132. Então está ali dentro. Agora, quem é que está revelando? Tem um homem de fora, mas aquele anjo à direita desceu para aquele homem de fora. Aquele anjo à direita que irmão Brana viu, agora tem que chegar lá. Ele desceu e se materializou.
É bom ver este anjo. Vamos ler aqui agora. A mensagem Cristo Mistério de Deus revelado, parágrafo 207, que é da Voz de Deus. De Goiânia, 101. Irmão Brandes, a revista Life, então reuniu esse círculo de nuvem e luz ali que eles não puderam entender. Eu poderia parar aqui mais um pouquinho. A própria revista de gente inteligente, de pessoas que conheciam certas manifestações, certos mistérios nos céus que apareciam. Então a revista simplesmente fala sobre este círculo de nuvem, a luz que eles não puderam entender e nem o sabem ainda. Isto em 1963, depois dos selos. O irmão Branco está dizendo que eles não sabem ainda. E era para saber, uma revista conhecidíssima no mundo, mas não sabia. E o irmão Branco diz, e não sabem ainda. Será que hoje sabe? Irmãos, se eles não sabem quando aquilo manifestou, vai passando o tempo aí que eles não sabem direito. Se os crentes do tempo do irmão Branham não soube aquilo naquele dia, quanto mais tempo passa, aqueles crentes do tempo do irmão Branham menos fica sabendo. Vou te dizer, aqueles crentes do tempo do irmão Branham, se não soube naquele dia, que era o dia deles, muito menos saberá hoje que não é o dia deles. Hoje é o nosso dia. Aquele era o dia do sétimo anjo e do povo do oeste. Agora, aqui é a mensagem que a esposa de Cristo tem um ministério, porque ela comeu o livrinho, então ela sabe. Se você pegar e comer uma coisa e aquilo for mortífera, você come e morre. Agora, se você não sabe o que é, você nem come. Você sai num pasto, certas frutinhas que aparecem, só quem conhece que pode comer. Aí você tem que procurar um que conhece, um bom índio. Para que serve isso daqui? Ele sabe. Será que tem algum pastor índio aí? Que pode dizer, você pode comer Apocalipse 10, revelado pelo sétimo anjo, pode comer. Eu sou um índio, e eu já sustentei minha tribo com isso, eu sou um cacique. Será que tem algum pastor cacique? Ou Hitler? Tem muita diferença. Um pastor cacique, que tem conhecimento e que nada chega à sua aldeia sem que primeiro passe pelo cacique. E é por isso que hoje acontecem as mesmas coisas. Nada chega à igreja antes que passe pelo pastor. Mas se passou pelo pastor e o pastor não conseguiu, e a igreja sabe que aquilo é real, a igreja vai ter que desobedecer certos caciques. Ela vai ter que obedecer a Deus, o leão. A quem você prefere agora, que é bom ter um cacique, que nada entra na aldeia dele se não passar por ele primeiro. Ele vai examinar, ele conversa com a visita primeiro é com ele, passa por ele para depois ir nos outros. E como está essa revelação que veio de Deus tão clara e que a revista não soube nada, a revista Life não entendeu quando reuniu aquele círculo de nuvem e a luz ali que eles não puderam entender e não sabe ainda, porventura, não estão os pastores do tempo do irmão Branham como a revista Life, que também não soube naquele dia e não sabe hoje ainda o que é aquela nuvem e por que ela formou e por que tinha um anjo ali
que precisava se materializar e eles não perceberam. A revista não percebeu isto. William Branham foi quem pregou isto. Você sabe qual é a life nossa? William Marion Branham. Life é vida. E sabe qual é a vida revelada para nós? William Marion Branham. Porque a life, a vida daqueles dias, não revelou ao povo, mas a vida de Deus em William Branham revelou aos eleitos. Porventura não tem algum eleito hoje que está precisando dessa vida? Troca de revista, pegue a Branham, certo? Porque aquela não foi possível revelar, não souberam naquele dia o que era, não entenderam e não o sabe ainda. Volto aqui, porque certos homens que andaram com a irmã Branham não sabem da nuvem? Sabe da manifestação? Aconteceu, teve essa nuvem mesmo, a gente estava por lá, eu estava com a irmã Branham lá naquele monte. Isso daí incentiva o povo a crer nele. Eu estava com a irmã Branham naquele dia. Você já pensou bem aparecer hoje o irmão que estava com a irmã Branham lá naquele dia? Quando essa nuvem apareceu, ele pode dizer: eu estava lá, irmão, eu estava. Irmão, o que o irmão fala daquela nuvem? A life não entendeu, e eu também não. Ou você entende? Você entende? Então, muito bem. Se você entender até ali, você deve entender a hora que aquela pessoa descer. Você vai entender a hora que houver uma materialização, uma encarnação. Certo? Eu estou parado aqui no parágrafo 207 ainda, porque isso daqui é tão bom que dá uma mensagem, cada pedacinho de parágrafo. Isso daqui é muito bom. Eles não puderam entender a revista Life, eles não sabem ainda. Porém, aqui dizendo, irmãos, a revista Life, vocês pegam e estudam ela não sabe ainda até hoje. Porém, aqui no púlpito de Jeffersonville, dizendo: vá ali e espere que estes mistérios sejam revelados. A revista Life não sabia que eram mistérios dos 7 selos, e por causa dos mistérios dos 7 selos, que tinha que reunir os cabos soltos, então que o próprio Jesus Cristo reuniu todos os mensageiros daquele tempo espiritual. E veio. Agora eles vieram todos. E um era quem tinha o 7º selo. O 7º anjo da constelação tinha o 7º selo. O 7º anjo representava William Branham. Você sabe que isso está na mensagem Senhores, este é o tempo 204 a 206. Irmão Branham mostra isso claramente. E ali, William Branham estava representado no céu, mas a revista Life não sabia que o William Branham estava representado naquela nuvem. E muito menos sabia que William Branham subiu naquela nuvem, 201 do 7º selo. Fui tomado para dentro da nuvem, formada por eles mesmos, diz o profeta. A revista Life não sabia, mas Branham sabia. A Life de Deus sabia. A vida de Deus sabia. Amém. Muito bem, muito bem. Vamos mais um pouquinho aqui. Isso daqui só pode fazer bem. Então Deus estava dizendo para ele: você vai ali e espere que estes mistérios sejam revelados. E aqui, meses antes que isso acontecesse, e então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Quer dizer, meses antes daquilo acontecer, a revista de Deus já sabia. E a dos Estados Unidos não sabia. Mas a de Deus já sabia, porque Deus disse para ele que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Vocês notaram nessa fotografia? Aí vem a pergunta. Ele está revelando a fotografia.
Ele está revelando quem estava na fotografia. E aqui ele começa a perguntar: vocês notaram nesta fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, irmão, só um profeta falando, que eu mesmo olhando a nuvem, eu ainda não vi. Vamos falar claro, vamos ser realistas, não vamos mentir para o povo, não. Eu já vi, irmão, tem gente que vê coisa que nem está lá, e talvez não vê o que está lá. Você achou aquilo ali, irmão? É certo? Certinho? Está na outra também? Certo. Tem coisas assim que, quando põe entre aspas, muitas vezes é um comentário do editor, é um comentário da pessoa. E é isso aí que eu queria saber, se está o 229 na mensagem de Goiânia, que é a festa das trombetas, que diz Apocalipse 10 era o 7º selo. Só que está entre aspas. E na dos Estados Unidos, a Voz de Deus, que é 264, parágrafo 264. Eu pedi para eles ver isso para mim, para poder ter segurança daquilo que eu falo, certo? Então, na 264 fala a mesma coisa também. Irmãos, você notou, está entre parênteses também? Notou isso? Ou? Tem 2 entre parênteses. Um só, mas fala a mesma coisa. Certo. Certo. Tem coisa que dá diferença de palavra, é como a mensagem, o intervalo 25, que diz: o 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Guarde bem, o 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. O intervalo traduzido por Goiânia. Agora, a brecha, que é o mesmo intervalo, só que é do inglês já direto para o português, diz: o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Deu para você entender? Olha, a tradução de Goiânia diz: estará na terra. Então deu para entender para a gente que não foi revelado, Jesus não veio, porque o 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Aí formaram a doutrina que o irmão Branham teria que ressuscitar para estar na terra quando Jesus fosse arrebatar a igreja. Lá não está escrito o arrebatamento. O 7º anjo, aí me parece que é o parágrafo 40 da mensagem, a brecha, que faz parte dos selos, a brecha, onde é dito pelo irmão Branham: o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Está é tempo presente, estará é tempo futuro. Até que não dá para perceber, ainda bem que eu fiz pelo menos 4º ano, para saber umas coisinhas. Por que não dá para a pessoa perceber? Será que na hora da tradução não dá para perceber? Ou a tradução passa de um para o outro e depois dá algum verbo contrário? É presente para o futuro? Eu gosto de ver tudo, sabe? E analisar tudo. E assim como você analisa as traduções da Bíblia, corrigida, atualizada, eu não tenho tempo de ler as outras tudo também, é difícil. Mas você vai ver como aquele versículo fala melhor para você. A corrigida vai e fala águia, a atualizada põe abutre. Então, eu prefiro a corrigida, porque a corrigida é a águia mesmo. O profeta diz que é a águia. Onde estiver o corpo, ajuntar-se-ão as águias. Essas coisas faz bem, mas você tem que ter alguém que te mostre isso. William Branham teve um anjo naquela nuvem, e eu também.
E você, irmão? William Branham teve um anjo que o representou na nuvem. E eu também tive um anjo naquela nuvem que me representou. Alguém diz assim, é Jesus Cristo. Não, é Branham. No 201, irmão Branham diz, eles me levaram para a nuvem formada por eles mesmos. O sétimo anjo representava o irmão Branham. O irmão Branham, o sétimo anjo, me representava. Te representava lá. Aleluia. E a coisa começa a ficar boa, que agora, vamos ver se a gente para. Esse é o anjo à direita de William Branham. Era aquele anjo. Você viu, você notou, vocês notaram nessa fotografia, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado. Ele pergunta se nós notamos, se é aquele povo dos Estados Unidos. Vocês notaram? Ô, irmãos, vocês que andaram com o irmão Branham, comeram com ele, caçaram com ele, dormiram com ele no mato. Vocês notaram? Irmãos, tem algum vivo ainda que esteve com o irmão Branham lá no Monte Pôr do Sol nesse dia? Ô, irmãos, vocês notaram? É uma pergunta que nós estamos fazendo aqui, depois vocês respondem. Vocês notaram? Ei, pastor, você está falando português, eles não entendem português. Ah, você conta para ele, fala inglês para ele, faz uma pergunta em inglês para eles, e pergunta para eles, irmãos, vocês que estiveram com o irmão Branham, lá naquele dia da manifestação daquela nuvem no Monte Pôr do Sol, vocês notaram na fotografia o anjo à direita, quando ele estava descendo e se materializando, tomando forma? Vocês sabem quem é este anjo à direita, que estava tomando forma, descendo, vindo para a terra, para pregar os 7 selos? E quando aquele anjo se materializou, o 7º selo se materializou em Branham. Era o 7º anjo se materializando. O 7º anjo era quem tinha o 7º selo. 7º selo, 152, tradução de Goiânia. Da primeira tradução, 152. Era ele quem tinha o 7º selo. Ele era robusto, ele era forte, e ele estava voando diretamente para mim. 201 do 7º selo. E logo o irmão Branham diz, e este selo é um mistério e não foi revelado. Pois era Deus se materializando, era Deus em carne, era o 7º selo em carne. Vocês notaram? Vou fazer a pergunta outra vez, formulando, vocês vão repetir para eles depois. Irmãos que andaram com o irmão Branham, vocês notaram quando aquele 7º anjo da direita de Jesus Cristo estava descendo e sendo materializado? Alguém diz, mas ele estava materializado em quem? O que você acha? Se ele era o anjo de William Branham. Ele estava materializado no seu homem. Era o 7º selo, o 7º anjo se materializando. Era o selo que estava à direita de Cristo, descendo e se materializando. Estou falando hoje mais daquele selo se materializando, daquele 7º anjo da direita se materializando. E você deveria ver o anjo forte também se materializando. Porque esse é um mistério que o irmão Branham não podia falar também. O 7º recebendo o espiritual. Eu estava para pregar um dentro do outro. Um dentro do outro. O 7º espiritual entrou no natural, um dentro do outro. A gente tem que ver estas coisas e só saber que foi revelado, é claro. Pois se ele materializou, ele estava ali dentro. A única matéria
Oh, aquele anjo à direita não materializou nos teólogos do irmão Brana. Vamos falar do irmão Brana, não teólogos pentecostais, em teólogos do irmão Brana. Aquele sétimo anjo se materializou no profeta William Branham. Aquele sétimo anjo não materializou nos filhos de William Branham. Aquele sétimo anjo não materializou em mim, materializou no profeta. Só que aquele profeta era o meu anjo. Ele me representava lá, assim como William Branham estava na terra, e ele podia dizer àquele sétimo anjo. Vocês notaram aquela fotografia? Ele não podia falar, é o meu anjo. Mas eu posso falar, William Branham era o meu anjo, porque Jesus pôde dizer que aquele anjo era dele. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Amém. Aleluia. Então, se Jesus tem um anjo, o anjo de Jesus é meu anjo. Jesus o tem e eu também. E é o anjo à direita. Por que ele teve que estar à direita? As pessoas têm o complexo da esquerda. Mas Deus tem o poder na sua mão direita, que quer dizer poder, autoridade. E aqui Deus tem um anjo à sua direita, que tem o poder da revelação, o poder dos 7 selos, o poder dos 7 trovões, o poder do novo nome. É o anjo à direita. E ele se materializou. Eu estou perguntando agora para vocês que não crêem no novo nome. Vocês notaram nessa fotografia, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, você já pensou bem um anjo do céu aqui na terra chamado Brana? Eles nunca perceberam que os demais anjos sempre foi uma representação. Mas esse anjo foi uma encarnação, uma materialização. Deus outra vez, eu tenho que descer. Há 2000 anos atrás, Deus viu isso e mandava profeta, e profeta era parte da palavra, mas ele disse, não, eu tenho que descer lá. E quando o homem pecou, diz o profeta na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100, quando o homem pecou, chegou a notícia no céu que o homem pecou, enviou Deus um anjo? Não. Ele desceu ele mesmo. Aleluia. Isso daí foi no leste. E quando Deus viu a plenitude dos gentios ter chegado, que é a plenitude das coisas que não prestam, do erro, Deus olhou outra vez, mandou Deus um homem, ele mesmo desceu. Deus desceu entre nós. Estou falando agora do anjo forte. Deus desceu, pisou na terra, pisou no mar com o pé direito e na terra com o pé esquerdo. Aleluia. Vocês notaram essa fotografia? Tem coisa que a gente vai ficar perguntando. Notaram a fotografia? Vocês notaram nesta fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo com as suas asas para trás e sua cabeça voltando-se para um lado. Será que esse anjo voltou a cabeça para o seu lado ou virou as costas para você? Para que lado que esse anjo desceu, que você não sabe o que ele pregou, que você não tem revelação do Cordeiro que saiu do trono,
que você não tem revelação do novo nome. Que jeito esse anjo desceu para você? Ele desceu do jeito que está aqui, com suas asas para trás de sua cabeça, voltando-se para um lado. Será que ele voltou a cabeça para um lado e te deixou você para outro? Se esse anjo que foi o anjo de William Branham, ao descer materializado, ele deve ter olhado para o lado da noiva, da esposa de Jesus Cristo, e veio para um lado só, deixou os outros lados trinitários, unicistas, deixaram todos para lá e olhou apenas para um lado só. Sua cabeça voltando-se para um lado. Não, mas vocês querem pegar tudo, vamos pegar o que é certo. Me diga que ele voltou para um lado. Esse anjo, a hora que ele está descendo assim, e as suas asas para trás, a sua cabeça voltando-se para um lado, ele estava voltando-se para o mundo. Não, estava voltando para mim, estava voltando a se olhar para você. Esse anjo que está olhando, ali está, bem ali na fotografia. O irmão Branham viu isso. Vamos falar certo, eu já olhei essa fotografia, ainda não vi. Eu creio que o profeta falou, eu creio e prego, e eu sei que isso daqui é um fundamento para o que estou pregando cada vez mais. Torna-se mais fundamento, é mais pedra, é mais revelação. Não posso deixar isso de lado. Aleluia. Precisamente, meses antes que isso acontecesse, ele repetiu 2 vezes isso dentro de um parágrafo. Meses antes que isto acontecesse, foi dito aqui que ele vai reunir o corpo de crentes para revelar, ligar aquelas extremidades perdidas. Eu ia fazer uma mensagem com esse título, mas está aqui. Vamos deixar todas elas. O anjo olhando à direita, o anjo à direita, o que ele vai fazer? Foi avisado meses antes para os Estados Unidos. Irmão Branham avisou para eles: vai acontecer isto, vai vir uma nuvem de anjos da eternidade. Ele avisou isto. Ele falou: senhores, é este o tempo. Em dezembro, antes disso acontecer, ele avisou que isso ia acontecer. E sabe o que é isto? É que Deus vai ligar o corpo de crentes, reunir e ligar. Tem gente tão desligada daquilo. Eles estão tão desligados daquela revelação que houve naquele dia. Estão tão desligados da revelação. Eles não ligam na revelação. E a mensagem: ele vai reunir o corpo de crentes. Gente, que maravilha. O povo dos Estados Unidos tinha que entender isso. Deus reunindo o corpo de crentes dos Estados Unidos, da hora do entardecer até o anoitecer, até a meia-noite. Porque aquilo ali era a vinda do Senhor, era a meia-noite. Diz o 7º anjo: aí vem o esposo. É meia-noite. A revelação dos selos é meia-noite, amigo. A festa das trombetas, ele fala isso. Eles fizeram um filme, faltam 3 minutos para meia-noite. Mas quando o irmão Branham pregou a festa das trombetas, irmão Branham já disse que não faltava nada mais. Irmão Branham disse: é meia-noite, amigos. Isto é verdade. Ele pregou em 61, me parece, aquela mensagem sobre astronauta, contagem regressiva. Aquilo ali já é tremendo. Ele mostrando a contagem regressiva. Será que não dá para as pessoas perceber? Isto aconteceu nos Estados Unidos. Deus estava reunindo o corpo de crentes. Eu pergunto: será que sobrou algum do corpo de crentes para nos informar hoje o que era essa fotografia? Porque muitas vezes, em desrespeito
pastores ligados no Brasil todo e também no centro-oeste do Brasil, estavam como a fazer um deboche das nossas pregações com respeito àquela nuvem. Se eles soubessem o que era aquela nuvem, a revista Life não soube, os pregadores Life também não sabem. Eles são pregadores também de vida, não sabem. E Branham, vocês notaram na fotografia, agora não era a revista Life, era a Vida de Deus, dizendo, vocês notaram na fotografia esse anjo à direita? Ele não podia falar, aquele anjo é o meu anjo. Ele só dizia, ele é robusto. Ele voou diretamente para mim, com o peito para frente. Não é aquela coisinha encolhida, com medo, não é o 7º selo. Ele voou para mim. Quando se prega esta mensagem, se prega assim, como águia. Não tem que temer ao falar novo nome, não. Quando Deus veio na terra e chamou Jesus, os judeus pegaram em pedra para jogar nele, e ele perguntou por quais obras boas que eu tenho feito que vocês estão me apedrejando. Ele disse, não, nós não te apedrejamos pelas boas coisas que tu fazes, mas tu sendo um homem está fazendo a ti mesmo Deus. E hoje está o mesmo Espírito na terra, dizendo que nós estamos fazendo Branham a Deus. Por qual motivo vocês me apedrejam? É porque estou pregando que um homem é Deus. Deus foi carne nesta terra. Não somente o 7º anjo se materializou, mas o anjo forte pisou no mar e na terra. Isto é, se materializando também. Como pode pisar no mar e na terra e ser uma coisa angelical? Quando ele pisa no mar e na terra, ele entra em contato com o ser humano, ele entra em contato com os 16 elementos que formam o corpo humano. O 7º anjo desceu, e o anjo forte desceu também. Vocês não estão entendendo, porque foi uma dupla descida. Deus não podia descer na terra. Para descer na terra, ele tinha que ter um homem, porque ele não pode pisar na terra, ele é santo. Então o que ele fez? Preparou o 7º anjo. Nunca fumes, nem bebas, nem desonra o teu corpo com coisa alguma, porque futuramente eu tenho um trabalho para ser realizado com você. E ele então viveu aquela vida limpa. Aí Deus disse, agora sim, antes de eu descer, sobe aqui. Eu vou te mostrar as coisas que aconteceram depois das 7 eras da igreja. Sobe aqui nessa nuvem. Que a hora que você descer, a coisa vai ser diferente. Sobe aqui, sobe em 28 de fevereiro. Depois você desce, 15 dias depois, já tem uma mensagem pronta, já pode começar a fazer o trabalho. 17 de março, começa a fazer o trabalho, começa a pregar, começa a ensinar para eles que aquilo foi aberto ali no céu. Amém. Bom, não dá tempo mais. Essa outra tradução é dos 201, irmão, tradução de Goiânia, é do 7º selo, 201, diz, este anjo estava à minha esquerda, ele era o último, o 7º anjo. Ele estava à esquerda dele e era o anjo da direita, certo? Agora você tem que entender isso, é quando o irmão Branham diz aqui, quando o irmão Branham diz que está olhando. Certo? Quando você está olhando é uma coisa, você tem que classificá-lo lá. Mas o irmão Branham estava falando aqui também, este anjo estava à minha esquerda. Ele era o último, o 7º anjo, contando da esquerda à direita. Ele era o 7º anjo. E ali estava, era William Branham, o 7º anjo. Por que vocês me apedrejam? Por que apedrejam essas pregações? Por que vocês têm que sair da África para apedrejar? Os brasileiros não estão dando conta, as pedrinhas deles estão fracas? Vocês estão tendo que pedir ajuda no exército de vocês? Para poder falar o que não deve ser falado?
Era melhor guardar essas coisas. A revista Life não sabia, vocês também não sabem. É melhor ficar quieto quando não sabe, do que falar asneira. O juízo brevemente recai sobre vocês. E não precisava disso. Está tão claro. Foi William Branham que pregou, não sou eu. Por que vocês me condenam? Por que condenaram Jesus? Porque tu és um homem que faz Deus. Por que condenam nossas pregações? Porque Branham é um homem e você fala que ele foi Deus. É a mesma coisa. Ela é no leste, aqui no oeste. É você que não vê os mesmos espíritos que trabalhou lá cegando, está trabalhando hoje dentro da mensagem. Lá eram os espíritos trabalhando dentro do judaísmo. E aqui é espírito trabalhando dentro do branismo. Porque não podem, eles não podem ver esta verdade. Isso não foi dado para vocês. Dou graças a Deus, isso é para a esposa de Cristo. E eu dou graças a Deus por pertencer a este corpo. Que se Deus reuniu os Estados Unidos naquele dia, reuniu o corpo de crente, quem sabe já morreu, todos os que têm essa revelação já morreu. Porque pelos que estão vivos, a gente não vê nenhuma explicação disso. É porque não sabe como a revista Life não sabia naquele dia. E a revista de Deus, a vida de Deus, em Brana, sabia. Diz, vocês notaram essa fotografia? Vocês estão notando hoje essa fotografia na era da esposa de Cristo? Hoje não é mais a mensagem do sétimo anjo. Hoje é a esposa de Cristo que tem que falar isso. Você diz, oh, como que você prega essas coisas? Quer ser melhor, maior que ele? Não, ele não podia falar. Ele não podia falar porque era meu ministério, era o ministério da esposa de Cristo, e eu pertenço a este quíntuplo da esposa de Cristo para falar isso. Não estou com o umbigo preso a nenhum encontro de pastor, nem da África, nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, nem do Brasil, de lugar nenhum. O meu umbigo está preso no céu, está preso na revelação. Se você quer ficar preso no céu, entra nessa revelação, deixa ela descer e materializar em você. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, aceita a nossa gratidão pela revelação da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.